E aí, pessoal, olha só, notícias de agora à tarde dessa sexta-feira. Bolsonaro sabia de tudo? Será mesmo? Novas declarações saíram, indiciados se manifestam a respeito do que trouxe a Polícia Federal no seu inquérito indiciando Bolsonaro e mais 35 envolvidos no golpe ou no suposto golpe, né? E novas informações para vocês, como fica a eleição de 2026. Muito assunto, vai deixando o like aí para fortalecer o seu joinha importante, se inscreva no canal, comente, compartilhe e vamos lá sem mais enrolação, gente. A primeira questão que eu venho trazer para vocês é a revelação de que talvez o Bolsonaro soubesse de tudo, viu? Mas será que é verdade mesmo? Sim ou não? É isso que nós vamos descobrir agora, tá? Preste muito bem atenção, olha só. Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. Confirmou, sim. Na verdade, o Cid tem uma linha de pensamento, a versão verdadeira dos fatos. Só para vocês saberem, esse é o advogado do Mauro Cid, tá? Advogado do Mauro Cid. Presta atenção no que ele diz. Não tem interesse nenhum que não seja responder aquilo que a justiça está pedindo. Ele participou como assessor, verificou e indicou, inclusive, o seu chefe, que teria a liderança desses fatos. E quando ele confirma que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado, ele dá detalhes de reuniões em que eles estiveram, de informações que ele passava para o ex-presidente. Como é que era essa ciência que tinha o ex-presidente, doutor? Ele era um assessor realmente de reuniões, de sessões, assessor diretamente com o presidente. Detalhes mesmo, no fundo, ele não tem muitos detalhes. Ele tem detalhe da reunião realizada, onde ele participou, que, aliás, foi pública a reunião, embora esse aspecto mais particular não tenha sido revelado publicamente. Mas ele confirmou, sim, todos os fatos, a decisão e indicou, inclusive, o tipo de infração que teria cometido, né? Foi apreendido pelos investigadores e repassado. Ontem apenas foi digamos, o coroamento desses fatos. Agora vem a conclusão, deve ir para a PGR, uma semana, um pouco mais disso, a PGR elaborar, que provavelmente vai precisar lá seus 60, 90 dias, porque são 800 páginas de procedimento. Então, o Cid confirma que Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado. E o que o Mauro Cid diz sobre o plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes? Ele confirma que Bolsonaro sabia também? Confirma que sabia, sim. Na verdade, o presidente... Opa. Vou voltar aqui. Ai, tem advogado que vai ficar desempregado, hein? Olha só. Presta atenção de novo, hein? Ouçam com atenção. Ele confirma que Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado. Então, o Cid confirma que Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado. E o que o Mauro Cid diz sobre o plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes? Ele confirma que Bolsonaro sabia também? Confirma que sabia, sim. Confirma, sabia sim, rapaz. Na verdade, o presidente, então, sabia tudo. Aliás, presidente, gente, bombástica essa declaração do advogado Mauro Cid, hein? Confirma que sim, Bolsonaro sabia. Eu vou voltar de novo para vocês verem, presta atenção. Na verdade, o presidente, então, sabia tudo. Na verdade, o presidente sabia tudo, olha só. Aliás, eu tenho a impressão que comandava essa organização. Tenho a impressão que comandava... Gente, inadmissível isso aqui. Esse cara, olha... Organização. Tanto que ele acabou sendo denunciado, que a gente vê com a denúncia do Ministério Público, por esses fatos. Agora vem a grande revelação, né? Você imagina o advogado aqui do Mauro Cid confirmando que o Mauro Cid sabia e confirmando que Bolsonaro sabia de tudo e que ele acredita que Bolsonaro era um dos principais cabeças, ou seja, quem estava liderando, encabeçando, se é que eu posso dizer, essa organização criminosa. Só que tem um detalhe, ele percebeu a cagada que fez, alguém deve ter ligado para ele, não sei o que deve ter acontecido, só sei que quando ele estava na iminência de perder o emprego, alguma coisa aconteceu, que ele retornou e retificou a informação. Vou compartilhar agora aqui com vocês. Olha só, gente, meu Deus, que situação que esse advogado se colocou, gente. Olha só.
Vamos ouvir aqui agora. Retificar, parece que saiu uma coisa errada aí. Eu não disse que o Bolsonaro sabia de tudo. Ó, agora ele está querendo retificar e houve alguma coisa errada aí. Vocês acabaram de ouvir o que ele disse. Vocês acabaram de ouvir o que ele disse. O César Bittencourt, o que ele disse, ele falou que não dá para dizer que isso, gente, foi sem querer, que houve uma declaração errada. Ele disse, gente, se é mandante mesmo ou não, Bolsonaro não, isso vai ser investigado. Eu sou a favor aí do que disse o Caio Coppola, um grande comentarista brasileiro, jornalístico, onde ele diz que realmente os atos preparatórios não podem ensejar qualquer tipo de prisão ou qualquer tipo de investigação nesse sentido do Bolsonaro. Eu concordo com ele, Coppola deu uma aula sobre o processo penal. Atos preparatórios não podem ser, não forma um tipo penal incriminatório, não daria para prender nenhum deles por causa disso. Não dá para se prender, gente, por causa de uma ideia, por causa de uma cogitação. Agora, essa declaração do César Bittencourt é realmente algo muito complicado. Embora nós sabemos que a prisão em si não pode acontecer, não há que se apoiar a ideia de você matar alguém, ainda que não seja uma prisão, tá? Mas agora essa fala dele ficou muito contraditória. Ele tenta corrigir, mas eu acho que não vai dar muito certo isso, hein? Vou voltar aqui para vocês verem. É importante retificar, parece que saiu uma coisa errada aí. Eu não disse que o Bolsonaro sabia de tudo, até porque o tudo é muita coisa, né? Alguma coisa ele tinha, evidentemente, conhecimento, né? Mas o que é o plano? Então, é o plano... Você percebe como ele já se perde, fica um climão aqui, hein, gente? Fica um climão no ar, ao vivo, hoje, ó, 22 de novembro, 2 horas na Globo News. Que climão que ficou isso aqui, hein? Até porque o tudo é muita coisa, né? Alguma coisa ele tinha, evidentemente, conhecimento, né? Mas... Olha o climão aqui, ó. O que é o plano? Então, o plano tem um desenvolvimento muito grande. Não, doutor, o senhor falou isso. O senhor acabou de falar que ele sabia do plano de execução e do plano do golpe. Tudo que o senhor disse, o senhor está dizendo tudo fora isso. Sim, o presidente... Tá ficando pior. Meu, vai ser legal assistir isso aqui até o final, hein, gente. Tá ficando pior, hein? Segundo a informação, teria conhecimento dos acontecimentos que estavam se desenvolvendo. Isso era o conhecimento dele, não pode negar. Agora, não tem nada além disso. Eu não falei em plano de morte, em plano de execução como sendo plano de morte, não. É execução do plano pensado, desenvolvido, imaginado, querido, nesse sentido. Não, peraí, então vamos voltar aqui. Porque, assim, vamos voltar. O senhor falou, eu fiz uma pergunta bem direta, é bem simples a pergunta. Se o Cid disse ao Supremo ontem que Bolsonaro sabia do plano de golpe, e o senhor disse, está gravado aqui, inclusive, está numa sonora do senhor, que sim, o Cid disse isso, confirmou isso ontem ao Supremo. Perguntando novamente para o senhor, ontem, para o ministro Moraes, o Cid disse que Bolsonaro sabia que estava em curso um plano de golpe de Estado? Olha, o plano de golpe de Estado eu nem sei se estava em curso, porque eu sei que havia uma turbulência, digamos assim, administrativa no governo, nas possibilidades do governo. Você percebe o advogado totalmente despreparado e nervoso aqui, né, gente, na declaração. Meu Deus. Esse negócio, claro que ele tem conhecimento, tinha conhecimento. Agora, não é um plano de golpe. Que tipo de golpe? Isso eu não sei. Não sei que tipo de golpe poderia ser. Agora, tinha o interesse... No acontecimento que estava acontecendo naqueles dias, o presidente sabia. Mas naquele momento estava sendo discutido um plano de golpe de quê, diz o Cid? Não, eu não sei golpe de quê. Plano de golpe? Não sei. Plano de golpe. Gente, esse advogado é horrível, hein? Esse advogado tá de brincadeira. Meu Deus. Um golpe de Estado. Não, isso eu desconheço. Eles tinham conhecimento que estava sendo organizado, estavam discutindo, estavam trabalhando, estavam elaborando, tentando alguma coisa, né? Mas golpe de Estado, não sei, é uma expressão mais forte, né? Golpe de Estado é um crime específico. Gente, esse advogado mais perdido que cego em tiroteio, gente. Comente aqui, o que você achou dessa fala desse advogado do Mauro Cid aqui? Gente, muito ruim.
Mas o cara é muito ruim. Meu Deus do céu. Enfim, tá aí, gente. Ele diz que Bolsonaro sabia, ele diz que o Mauro Cid havia falado com o Bolsonaro, que o Bolsonaro tinha a ciência do plano e tinha tudo, e inclusive o Bolsonaro, que era um dos comandantes, e de repente ele volta atrás, tenta retificar, mas você vê pela expressão dele totalmente despreparado, totalmente perdido nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas ações. E aí isso complica mais ainda a situação. Mas que situação, gente. Bom, prosseguindo aqui para o nosso conteúdo, eu vou falar um pouquinho agora com vocês a respeito do que disse o nosso querido doutor Sebastião. Doutor Sebastião fala um pouquinho sobre a questão aí do Felipe Martins, né? Vai derrubar toda a narrativa de golpe de Estado e manda recado para a Polícia Federal. PF, nós temos tudo documentado, aguardem. Vamos ver aqui o que disse o doutor Sebastião. Olha só, assistam aí. Polícia Federal, entendam que nós da defesa temos tudo documentado. O que está sendo feito agora são as ações necessárias para a responsabilização. Isso está sendo feito, como eu disse para vocês, eu não posso adiantar que nível está nesse momento, porque isso é uma informação sigilosa. E sigiloso para o advogado é sigiloso mesmo. Não é como o sigilo do Supremo Tribunal Federal, que é sigiloso para a defesa, mas a imprensa toda tem já as decisões, o resultado. A imprensa toda não, é a parte da... Então, é muito grave. O que aconteceu com o Felipe Martins, ele vai derrubar toda essa narrativa do golpe de Estado. Aguardem. Pois é. Segundo Sebastião, vai ser derrubado toda essa narrativa de golpe de Estado, né? E aí, levando em consideração tudo o que tem acontecido do golpe de Estado, vários indiciados, e dentre eles, alguns começaram a se manifestar. E um deles, né, que se manifestou a respeito disso, foi o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo reage após ser indiciado, né, pela Polícia Federal, né? E segundo o que ele diz, vamos ver agora. Paulo Figueiredo reagiu ao seu indiciamento pela Polícia Federal. Ele foi indiciado por suspeita dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Figueiredo afirmou que nunca houve tentativa de golpe. Disse ainda que está sendo perseguido, abre aspas. Entendo este indiciamento como parte de uma campanha de intimidação conduzida pela Gestapo de Alexandre de Moraes, que busca silenciar tanto a mim quanto o trabalho que venho realizando para conscientizar a sociedade e as autoridades americanas sobre a escalada ditatorial em curso no Brasil, que segue cada vez mais alinhado com a China, fecha aspas. Na lista dos indiciados pela Polícia Federal, o deputado Alexandre Ramagem se manifestou também nas redes sociais. O ex-chefe da ABIN declarou que a Justiça do Brasil tem alterado a ordem dos processos e atropelado a legalidade. Ainda segundo Ramagem, o STF virou a lei. A defesa do padre José Eduardo, ligado à Diocese de Osasco, criticou o fato de a Polícia Federal ter divulgado o nome dos indiciados. Abre aspas. A nota da Polícia Federal com a lista de indiciados é mais um abuso realizado pelos responsáveis da investigação e, tendo publicado no site oficial do órgão policial, contamina toda a instituição e a torna responsável pela quebra da determinação do ministro, de sigilo absoluto. Fecha aspas. Silvia, a gente trouxe aqui algumas manifestações de alguns indiciados, o jornalista Paulo Figueiredo, também o deputado Alexandre Ramagem e o padre José Eduardo, que justamente questiona essa decisão da Polícia Federal de divulgar o nome dos 37 indiciados nesse relatório de 884 páginas. É isso, né, Silvia? Pois é, Paula, olha, tem pessoas aí com foro de prerrogativa, no caso parlamentares, tem pessoas que não têm foro, jornalistas, tem um padre, tem um presidente de partido, Augusto acabou de fazer menção ao Valdemar Costa Neto, que sequer pode falar com o presidente Jair Bolsonaro numa das decisões precursoras de tudo isso que a gente está vivendo. São tempos muito sombrios, essa lista parece ter sido confeccionada detalhadamente, os nomes foram escolhidos com uma certa lupa contra quem
esse grupo que hoje comanda a Polícia Federal, obviamente ligado umbilicalmente ao Supremo Tribunal Federal, essa cúpula da Polícia Federal foi formada pelo ministro Flávio Dino, à época ministro de Segurança Pública e Justiça, hoje cruzou a Praça dos Três Poderes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e pelo Alexandre de Moraes, que conduz quase todos os inquéritos em andamento na corte, inquéritos sigilosos que se comunicam, são tentaculares e se comunicam sem que ninguém tenha acesso a eles. Ninguém sabe quem está lá, há quanto tempo está lá e por que está lá. Mas o ponto que a gente chega é muito do que foi apontado nesses indiciamentos hoje correspondem ao tal do inquérito 4874. É o inquérito das milícias digitais, não é nem o 4871, que é um chamado inquérito matriz. São tantos inquéritos que, a rigor, se tomada pela régua do próprio Supremo Tribunal Federal, do envenenamento da árvore, quando um único indício progredir para uma irregularidade visível, impossível de se contornar pelos próprios togados, tudo será anulado. Tudo será anulado no Supremo Tribunal Federal. E o Brasil entenderá que foram páginas escuras da nossa história conduzidas pela última corte recursal, e isso é o que é mais grave e agudo. A última corte recursal. Porque não há apelação senão a eles mesmos. Não há apelação senão ao próprio ministro Alexandre de Moraes, que consegue produzir uma peça e citar a ele mesmo 44 vezes. Quem faz isso? Quem chega ao ponto de citar o próprio nome 44 vezes num despacho? Ele que é juiz, investigador, delegado e vítima em quase tudo. Só por isso ele sequer poderia estar nesse cargo. Deveria ter sido sorteado e distribuído para outro. Não tem mais 10 ali nessa corte. E finalizo, Paula, sempre lembrando, eu continuo olhando no detalhe. Eu já investiguei e acompanhei crimes que terminaram, inclusive, em mortes de verdade, que envolvem política, que envolve corrupção, que envolve assassinato. E, às vezes, a gente precisa prestar atenção no detalhe. Tem mais detalhes que a gente deixa escapar já naquela minha própria fala inicial. O primeiro, talvez essa conspiração não tenha ocorrido, segundo os investigadores, porque um dos grandes agentes secretos perdeu um táxi, não conseguiu pegar um táxi no plano piloto de Brasília. Alguém conhece Brasília? Está aí do outro lado da tela. Não tem táxi para pegar em Brasília. Um golpe de Estado com táxi, com um Fiat Palio, para percorrer Brasília a Goiânia. E depois, o 8 de janeiro, também é uma associação criminosa armada por estilingues e bolas de gude. Vamos levar o Brasil a sério. Vamos punir quem precisa ser punido pelo crime que cometeu. Vandalismo. Se alguém deu cabo a qualquer intenção de matar, se deu cabo, se deu início, saiu para a rua armado para matar, que seja punido. Mas todo o resto, vamos tomar cuidado. Senão a gente vai começar a prender gente em boteco. Senão a gente vai começar a fechar estádio de futebol. Senão qualquer conversa de WhatsApp, claro, quem tem patente, quem tem cargo público, deve tomar mais cuidado mesmo. Mas o Brasil precisa de seriedade. Isso que está acontecendo é a manchete que durante 2 anos foi sonhada pela imprensa tradicional, que bajula este governo, este consórcio de poder, e que ganha dinheiro para fazer isso. Pois é, gente, pois é. Complicada a situação agora, vamos ter que aguardar os desdobramentos disso, e dentre os desdobramentos disso, nós temos aí a eleição de 2026, né? Entenda como o inquérito do golpe pode afetar o futuro eleitoral de Bolsonaro, que hoje já é inelegível. Ex-presidente já foi condenado à inelegibilidade pelo TSE e está impedido de disputar eleições até 2030. Bolsonaro também pode ser impedido pela lei da ficha limpa se o STF o condenar por organização criminosa. Olha só, o indiciamento pela Polícia Federal por suposta tentativa de golpe por si só não gera novas consequências eleitorais para o Bolsonaro, que atualmente já está inelegível até 2030, por decisão do TSE. Entretanto, se futuramente a Procuradoria-Geral da República oferecer uma denúncia contra o político do PL e o STF eventualmente condená-lo por organização criminosa, Bolsonaro será enquadrado na lei da ficha limpa. A lei foi sancionada por Lula em 2010 e prevê que
Quem for condenado por uma lista de crimes, que inclui o de organização criminosa, pode ser proibido de disputar eleições futuras, ou seja, fica inelegível. Condenação precisa ser definitiva ou vir de órgão colegiado. A inelegibilidade é longa, vale desde a condenação até o prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, a consequência eleitoral para o Bolsonaro aqui não vai ter muito. É mais uma questão aí se realmente ele correr o risco de ser preso ou não, e se vai haver, de fato, a denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Enquanto isso, é um indiciamento, está na fase de inquérito policial, e aí depois nós vamos aguardar os próximos desdobramentos processuais a respeito do Bolsonaro. Deixa aqui seu comentário, comente, compartilhe com mais pessoas. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Tchau, tchau.